O salmo da nossa meditação hoje é um salmo bem conhecido, o Salmo 51, Salmo de Davi. E nele nós vamos aprender a orar a culpa, esse sentimento tão comum, tão presente na vida de todos nós. O Salmo 51 é um dos salmos mais impressionantes de todo o saltério. E como eu tenho dito sempre, lembrando as palavras de Atanásio, bispo do século IV, quase toda a Bíblia fala a nós. Os salmos falam por nós. Eles articulam uma linguagem adequada, apropriada, para expressar nossas emoções, nossos sentimentos, e dessa forma nós nos tornamos mais honestos com Deus e conosco. E esse é um desses salmos. É um salmo que lida com esse tema tão importante para todos nós. É difícil imaginar a vida sem esse salmo, porque nele Davi expressa de uma maneira muito bonita e profunda esse equilíbrio que precisa existir em nós, onde de um lado nós temos o temor a Deus e do outro lado nós temos uma percepção, uma compreensão clara de nós, de quem nós somos, do nosso coração, das realidades mais profundas da nossa alma. Então, como eu disse, é impossível imaginar a vida sem essa oração, sem essa linguagem. É por isso que os salmos é a nossa escola de oração. É onde nós aprendemos a orar. É uma oração que nos conduz às profundezas da alma humana. E encontramos nesse salmo um espelho, uma maneira de nós compreendermos, olharmos para os movimentos mais profundos das nossas emoções. Esse salmo poderia ser descrito como uma anatomia da alma humana. Tente imaginar comigo o contexto desse salmo. Imagine assim, quem sabe, uma tarde de verão, onde o rei Davi encontra-se na sacada do seu gabinete real, e ali ele contempla, num terraço próximo, uma mulher belíssima, uma mulher linda. Ele procura saber qual era o seu nome, se era casada ou não, e depois disso ele a convida para ir ao palácio real. Todos nós sabemos que um convite desses é muito difícil de se recusar. O convite de um rei para visitar para alguém, visitar o Palácio Real, é um convite difícil de ser recusado. Ela foi, e depois de uma conversa, quem sabe depois de um vinho, os dois entram para os aposentos reais e Davi tem relações sexuais com ela. Ela sai discretamente, volta para sua casa, e depois de algumas semanas, ela manda dizer ao rei que estava grávida. E o que é que o rei decide fazer com essa notícia? Ele chama o seu marido de volta, na esperança de que ele, voltando de uma frente de batalha, de uma guerra, ele mantivesse relações sexuais com a sua esposa. É o que se espera de um marido depois de meses longe da sua esposa. E assim ele assumiria a gravidez. Mas acontece que Urias, o marido de Batseba, era um oficial leal ao rei e leal à sua tropa. E como ninguém na sua tropa tinha esse privilégio, ele se recusa a usufruir esse privilégio. E então Davi toma uma outra decisão. Como rei, ele envia Urias para uma frente de batalha, talvez a pior batalha que estivesse enfrentando naquele momento, para que ele morresse.
e isso acontece. Urias morre na guerra. Bem, com a morte de Urias, Davi então se casa com Batseba e tem o filho. Bom, isso segue a uma outra história, porém Davi, ele não consegue conviver em paz com o seu pecado. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Graças a Deus pela culpa que não nos deixa viver em paz com o pecado. Ele tentou esquecer, tentou criar uma nova situação, um novo cenário, casando, assumindo a criança, tentou consertar, remediar, mas nada disso adiantou. O seu corpo, as suas emoções começaram a sentir o peso do pecado. A mente, ela pode nos enganar, mas o corpo e as nossas emoções não. Então entra Natã na história. Natã é um pastor que acompanhou Davi durante quase toda a sua peregrinação e aconselhou, pastoreou Davi nos momentos mais difíceis da sua vida. E Natã conta uma história até um tanto fantasiosa, de um homem pobrezinho que tinha uma única ovelha, que dormia na sua cama, comia na mesa com ele, meio fantasiosa a história, e de um outro homem rico que tinha muitas ovelhas, e um hóspede veio visitar esse homem rico, e ele, não querendo se desfazer de nenhuma das suas ovelhas, tomou a única ovelha daquele homem simples e pobre e matou aquela ovelha para servir àquele seu hóspede. E quando Natã conta essa história para Davi, sendo Davi um rei que era justo, íntegro, ele, ao ouvir essa história, ele ordena que aquele homem rico devolvesse 4 vezes mais o que ele tirou daquele homem pobre e fosse executado. E Natã olha nos olhos de Davi e diz: Davi, você é esse homem. E parece que a ficha cai. E mais uma vez Davi percebe a realidade, o peso do pecado. É nesse contexto que Davi escreve o Salmo 51. Davi adulterou, Davi assassinou, Davi destruiu um casamento, destruiu uma família e comprometeu o seu reino. É por isso que ele, na sua oração, ele ora dizendo: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. O pecado nunca tem implicações apenas individuais. Ele afeta sempre toda a família, toda a comunidade, afeta todas as pessoas. E no caso de Davi, não havia sacrifício para o seu pecado, uma vez que ele foi premeditado. E por isso é que ele diz na sua oração: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria. E não te agradas de holocaustos, verso 16. Sacrifício que Deus se agrada, como Davi descreve isso muito bem, é o espírito quebrantado e um coração compungido e contrito, verso 17. Ele diz que Deus nunca despreza isso. E Davi percebe que ele não tem outra opção. E o que significa esse coração compungido, esse espírito quebrantado, contrito? O que isso significa em termos reais, práticos, mensuráveis? E todo o Salmo 51 é uma descrição deste coração e deste espírito. Por isso que nós precisamos aprender a orar com os salmos. É por isso que nós precisamos adquirir essa linguagem, articular essa linguagem, porque ela é muito importante.
E eu queria destacar aqui alguns exemplos, alguns elementos dessa experiência de Davi nesse salmo. O que significa para ele um coração compungido e contrito, esse coração que Deus jamais despreza. Primeiro, significa uma percepção, uma compreensão bem clara da realidade que envolve a mim, a você, que envolve nós, quem nós somos. E Davi faz isso de uma maneira muito clara, muito sincera, muito honesta e muito profunda. Um coração compungido e contrito traz essa revelação, essa compreensão sobre quem cada um de nós é diante de Deus. Veja os pronomes que Davi usa nessa oração. Verso 1, minhas transgressões. Verso 2, minha iniquidade. Verso 2, meu pecado. Verso 5, eu nasci na iniquidade. Verso 4, pequei contra ti. Verso 4 ainda, fiz o que é mal. Veja que todos os pronomes são bem pessoais. E isso nos ajuda, na maneira como nós lidamos com o pecado e com a culpa, a parar de querer jogar, de querer brincar com a vida nossa e com a vida dos outros. É por causa desse coração compungido e contrito, desse espírito quebrantado, que Davi assume o seu pecado, assume a sua culpa. Ele não busca justificar o seu erro com o erro dos outros. Algo do tipo, ela estava lá no terraço. Ou, todo mundo faz isso, quem é que não faria isso? Ou talvez, quem sabe, ele não racionaliza o seu erro, dizendo algo como, foi consensual, ela concordou, ela também quis. Ou não se vitimiza dizendo, eu estava muito carente naquela tarde. Eu não tive escolha. Você sabe, né? A gente é fraco. Nós somos vulneráveis, frágeis. Foi um momento de fraqueza. Estava me sentindo muito só. Veja, Davi não faz uso desses artifícios tão comuns na nossa cultura, tão frequentes nos nossos argumentos. E mais, ele sabe que a sua ofensa atinge primariamente a Deus. Ele sabe que o seu pecado atingiu a família de Batseba, a vida de Urias. Mas antes de reconhecer todas essas implicações, ele percebe que foi, sobretudo, uma ofensa contra Deus. Verso 4, pequei contra ti, e contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. O verso 9, esconde o rosto dos meus pecados. O verso 11, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. É a Deus que ele ofendeu, antes de qualquer outra ofensa. Isso é muito importante. Eu tenho conversado com inúmeras pessoas ao longo da minha vida pastoral. É tão frequente. No momento de enfrentar a culpa, se vitimizar, responsabilizar outros, criar argumentos que minimizem o seu erro. Para muitos, o pecado talvez não passa de uma ofensa contra mim mesmo, contra a minha normalidade. Ao invés de orar dizendo, pequei contra ti somente, talvez muitos hoje orem dizendo, pequei contra mim.
e baguncei a minha vida, desarrumei a minha vida. E aí eu preciso de uma restauração da minha normalidade. Davi não faz isso. Pequei contra ti, e contra ti somente. E mais, ele dá nome ao que aconteceu. Ele diz nos versos 1 e 3, ele usa a palavra transgressão. Ele sabe que Deus havia dito para não cobiçar, e ele cobiçou. Que Deus disse para não adulterar, e ele adulterou. Deus disse para não matar, e ele matou. Ele transgrediu mandamentos, preceitos, ordens de Deus, para que tenhamos uma vida real e verdadeira. Transgressão. Ele usa uma outra palavra também forte no verso 2 e 5. Iniquidade. Eu nasci na iniquidade. Ele reconhece uma maldade natural, intrínseca, uma perversidade. Ele sabe que o que ele fez foi fruto de um olhar, de uma atitude maldosa, maligna, perversa. E outra palavra que ele usa, que às vezes é uma palavra que nós banalizamos, mas é a palavra pecado, nos versos 2, no verso 3 e no verso 5. O pecado que envolve aquilo que nos coloca distante do propósito, do caminho, da verdade, da vontade de Deus. Por isso que uma das traduções para essa palavra é errar o alvo. Bem, o segundo aspecto que chama a atenção nessa oração, na linguagem e naquilo que ela implica, é que ela nos conduz a uma compreensão real sobre Deus. Veja que no verso 1 ele fala de compaixão, benignidade, ele fala de misericórdia, amor, justiça, santidade, ou seja, a visão que esse salmo, a linguagem que esse salmo traz, nos ajuda a compreender, a ter uma visão mais adequada, mais correta, mais madura acerca de Deus. Moisés orou pedindo para ver a glória de Deus. Mostra-me a tua glória, foi a oração de Moisés. E como que Deus respondeu para Moisés? Farei passar toda a minha bondade diante de ti. Terei misericórdia e compaixão. Veja, é assim que Deus se revela. Farei passar a minha bondade diante de ti. E Moisés, então, ora, e na sua oração ele diz: Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Davi volta-se para essa mesma revelação. Ele se volta para esse mesmo Deus, compassivo, misericordioso, amoroso. Uma revelação sobre quem nós somos, uma revelação sobre quem Deus é. É por isso que essa linguagem é importante. É por isso que precisamos aprender a orar com salmos. E em terceiro lugar, nos conduz a uma experiência transformadora, restauradora. Veja as expressões que Davi usa, a súplica que ele faz. Purifica-me, lava-me, faze-me ouvir júbilo e alegria. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Apaga, limpa
as minhas transgressões. Restitui-me a alegria da salvação. Sustenta-me com um espírito voluntário. Livra-me dos crimes. Abre os meus lábios para o louvor e adoração. Criar um coração puro. Criar. É o que Deus sempre faz. É o que aconteceu em Gênesis, onde no meio do caos, Deus cria e estabelece um mundo belo. E Deus, por meio de Jesus Cristo, Ele recria, e recria, e recria, todas as vezes que o caos se instala na nossa vida. E Ele recria a partir do nada, porque o único recurso que Deus necessita nos foi dado por meio de Jesus Cristo. E é por isso que Deus pode criar uma nova realidade, fazer de nós uma nova criação, uma nova criatura. E é exatamente isso que Jesus Cristo veio fazer. E um coração compungido, contrito, Deus jamais despreza. Veja como que é importante aprendermos a orar com os salmos. Veja como que é importante entendermos essa linguagem. É um salmo que eu te convido, como todos os outros que vimos até agora, a você ler e reler e reler e reler e orar a partir dessa linguagem, da estrutura desse salmo, expressar seus sentimentos, expressar suas emoções de maneira adequada, honesta diante de Deus. Esse é um salmo que tem me ajudado e certamente te ajudará a orar a culpa. Essa culpa que, mesmo que a nossa mente procure encontrar artifícios para minimizá-la, o corpo e as emoções nos ajudarão a lembrar sempre do nosso pecado. E graças a Deus por isso. Não tente afastar essas coisas, esse peso, porque ele é necessário para a nossa libertação. Sou muito grato a Deus. Não imagino a vida sem esse salmo.